Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. 2. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. 3. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. 4. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." 5. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda." 7. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 8. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. 9. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. 10. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. 17. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. 18. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" 19. Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo." 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. 25. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram?" 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. 32. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" 33. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. 34. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho toca profundamente a experiência humana, pois revela que muitas vezes caminhamos como os discípulos de Emaús, desanimados, confusos e sem compreender os acontecimentos da vida.
Eles haviam depositado suas esperanças em Jesus, mas a cruz parecia ter destruído tudo. No entanto, mesmo sem serem reconhecidos, Jesus se aproxima, caminha junto e escuta suas dores. Isso mostra que Deus nunca abandona, mesmo quando parece ausente. Ele entra na história, participa da caminhada e com paciência começa a iluminar o entendimento por meio da palavra. O momento mais marcante acontece no partir do pão. É ali que os olhos se abrem e o coração reconhece aquilo que a mente ainda não compreendia totalmente. Antes disso, já havia um sinal interior, o coração ardendo quando Jesus falava. Esse detalhe é essencial, pois revela que Deus fala ao íntimo, aquece a alma e prepara o encontro. A fé não nasce só da visão, mas de um processo interior, que envolve escuta, reflexão e abertura. Assim como aqueles discípulos, cada pessoa também é convidada a perceber a presença de Deus nos pequenos sinais do cotidiano. Diante dessa mensagem, fica o convite a reconhecer que Jesus continua caminhando ao lado, mesmo quando não é percebido. Ele se revela na palavra, na partilha e nos momentos mais simples da vida. Quando o coração se abre, os olhos também se abrem, e aquilo que antes era tristeza se transforma em missão. Assim como os discípulos voltaram apressados para anunciar o que viveram, cada pessoa também é convidada a testemunhar que o Senhor está vivo e continua transformando caminhos e corações.